Nada melhor que um lugar bem apropriado para se falar de Agé. O comércio, o mercado. Agé, senhora do mercado, disse que o barulho que se ouve na concha não é o barulho do mar, é o barulho do burburinho do mercado. Inclusive no Ibá de Agé, ele é todo feito de conchas. No Ibá de Dan, ele é todo feito com conchas, porque é o ruído do mercado, é o ruído do barulho do mercado. Vamos começar na história anterior. Olokun, senhor que possui o oceano, veio para o mundo. Aqui chegando, não tinha uma esposa, Iawo. E então, do Orun veio Iakun, ou Iakunará, que era filha de Olokun, no Orun, e aqui ela veio para habitar a água do oceano. Então ela depositava os ovos, ele largava seu esperma, e ali se desenvolveram todas as vidas, ejás, os peixes, tudo. Mas a Kunará teve muitas filhas, as Olokuns, que são as Iemonjá. Iemonjá é uma qualidade de uma das filhas de Akunará. Ela seria uma qualidade. Tem Ogunté, a Sissum, a Sabá, e a Taramobá, e aí por diante. Então, no finalzinho, quando o Olokun já tinha tido as filhas para povoar o oceano, sendo Iemonjá a mãe que tem os filhos peixes, a Kunará mencionou a ele de sua solidão e que ela queria ter um filho que a acompanhasse e cuidasse dela, porque ele reinava sobre o oceano, as filhas pertenciam a ele, não a ela. E ele então, num ato extremamente paternal, não vamos analisar como incesto e nem como pecado, sendo que nessas sociedades isso não pesava tanto, inclusive na cultura hebraica, árabe. Então, antes de nós acusar, dizer, um Deus incestuoso. Não. Ele teve com Iakunará e ela engravidou. Obviamente não existia ecografia, não existia nada disso no fundo do mar. Então ela ganhou a filha. E daí nasceu a menina, ganhou a filha, nasceu a menina, a qual Olokun chamou de Agé Chalu, a riqueza do oceano. A Kunará teve uma nova contração e pariu mais um filho homem, que, erguido por Olokun, entregue nas mãos de sua mãe, foi chamado de Epedjá, pai dos peixes. E assim continuou a perpetuação da espécie no oceano. Iemonjá, mãe dos peixes. Epedjá, pai dos peixes. Olokun teve outras esposas, Ieuá, Oloxá, Olodu, Lonon, senhora dos caminhos da água, Lonomi, e Lodu, senhora da lagoa, Loxá, própria lagoa, e Ieuá, o céu estrelado, que teve várias filhas que viviam na casa de sua mãe, cujo um filtro mágico permitia que elas que viviam na água doce voltassem a viver por um período na água do mar. Então, assim, elas tinham a companhia das filhas e ele também. A primeira filha de Olokun foi Eri, ou Aganã Eri, a inveja. Por ser a filha mais velha, todas as outras filhas a amavam, respeitavam e glorificavam ela, fazendo oriques a ela, trazendo presentes da água doce, trazendo presentes de todas as partes do oceano, a qual nunca se contentou. E numa dessas vindas das filhas de Olokun, da água doce, Eri avisou os pescadores que um cardume se proliferaria na margem do mar e que os pescadores teriam autorização dela, filha de Olokun, princesa do oceano, de capturar. E ali capturaram as irmãs dela, as quais a mataram.
Olocum em desespero, Sauadê, Ladê, Olocum, Siniadê, procurou as filhas em um cântico de tristeza e através do seu babá, Babá Olojó, senhor do dia de hoje, conseguiu curar, aonde ele teve que fazer o sacrifício máximo do pai, de dividir as filhas. Eram 16 filhas, 4 de cada mãe. E o Olocum optou em ficar com 2 de cada mãe, devolvendo 2 de cada mãe. E aí elas tiveram a possibilidade do encontro do rio de água doce com o mar, para se verem, para não sentirem saudade. Então existe essa uma explicação até mesmo para a desova, dos certos peixes que tem que vir para água doce, voltam para o oceano e assim por diante. Então, Agé adorava seguir o Olocum, enquanto Yataramobá ensinava os segredos do fundo do oceano para Epejá. Então, um belo dia, Agé chegou na terra e com um aviso de Olocum que ela, a espuma do mar, prata, cegaria a humanidade. Cegaria por causa da sua capacidade de gerar dinheiro. Riqueza. Desculpe. E então, Agé se tornou cega. Porque o que ela fizesse para os humanos, faria para si própria. A ganância cegou os humanos e ela ficou cega fisicamente. Epejá, por ser seu gênio, herdou a mesma coisa, a cegueira. E chamado Dan, que é uma outra história que um dia eu vou contar, veio e com chaves e conchas e certos elementos curou a visão de Epejá. Junto com água doce de Olodô, de Oxum Olodô, né? E aí criou também, curou-lhe o coração sofrido pela doença. Agé, envergonhada, partiu para a casa do Aie, partiu para a terra, e andou muito tempo. E nesse caso, Agé, então, que estava aqui falando da rainha do comércio, da deusa do comércio, e me foi oferecido coisas para comprar. Né? Aqui no mercado, já virei toda a minha pochete meniqueleira, derramou búzio, moeda por tudo. Então, Agé, caminhando pela terra, né, não sabia como comportar-se ou vestir-se, e chegou na casa de um senhor. É o pai do dia de hoje, o Ifá, Orunmilá, que vivia pobremente. E ele acolheu a moça achando que ela era uma mendiga. E essa mendiga era a deusa da riqueza, vejam bem. Só um pouquinho, vou pegar meu troco. Então eis que se causou o comércio, né? Epoá Agé, saúde Agé. Senhora do comércio, Epoá Agé Xalu. Recolhida então na casa do Olojó, a menina não comia direito, não dormia direito, não bebia direito, era fora do mundo dela, né? E um dia ela chegou para o Olojó e disse Shebi, Shebi, Bi, a palavra que significa vomitar em Yorubá. She, fazer, Shelatibi, vomitar. E ele ficou achou aquilo muito estranho, mas como todos os seus moradores eram estranhos, né? Deu a ela uma bacia, a qual ela recusou, deu um jarro, a qual ela recusou, e deu uma cuia, a qual ela recusou. E ele disse, então vá para o seu quarto, vomite à vontade, e lá depois limparei. Porque segundo o mito de Agé, né, ela mencionou ao Olojó que ela teria que eventualmente vomitar. Desta feita, ha chegado uma lei. Uma lei é a expressão mais certa. O nome dele era Itaati, né? Vamos lembrar então de Ogum. Ogum é o caminhante, Itaati é o nome de uma lei. Malei é uma criatura que veio dos países islâmicos, né? Então,
quando ouvirem na Umbanda algum Itati Malé Malé Iô, né, saiba que tem a ver com isso. Ou então até mesmo no Batuque tem essa reza, né? Ogum Oniba, Oniba Borixá, Ogum Doluá, Oniba para Iemanjá, tá? Fica um babadinho. Então o Malay buscava uma princesa que teria sido evadida do seu reino por vergonha, por causar e ser cega e ter causado cegueira em seu irmão. O Olojó disse a ele que não existia essa menina, não existia nenhuma princesa ali, só tinham pessoas necessitadas, né? E então apresentou a Agé e o Malay a saudou imediatamente, dando Dobá. Dobá é um comprimento de jogar-se no chão, com testa no chão, para os homens, né? Dobá, Dobalé, desculpe, para as mulheres, lado direito, esquerdo, e Cá, homem. E Cá é deitar-se esticado com a cabeça no chão e cruzar só os pés. Então, reconhecendo a princesa perdida, foi levada à casa do oceano, o Olokun, né? Na entrada do oceano, ele tomou o filtro e passou a respirar embaixo da água, encontrando o deus Olokun, entregou-lhe a filha, a qual ele ficou muito grato, e ofereceu a ele o auxílio que ele precisava para cuidar dos necessitados, a qual ele cuidava em sua casa, né? E assim, Olojó tornou-se também o conselheiro de Olokun, que é o senhor do dia de hoje. Por que o senhor do dia de hoje? Porque um dia ele está no Aie, um dia ele está no Okun. Quando ele está no Okun, lá ele tem o nome dele, né? E foram dados 2 auxiliares a ele, né? Boromu, a serpente da morte, e Boromir, a serpente da vida. Então ele ficou com essas 2 serpentes. E ali mostrou nas 88.000 alcovas do Okun, aonde vivia a filha dele. E lá vendo, ela vomitava muitas pedras preciosas, joias e tudo mais. E partiu então Olojó a ficar um tanto no oceano, um tanto no Aie, cuidando dos necessitados e cuidando da casa do grande rei Olokun. Um belo dia, Agé fugiu novamente, a medonha, né? Era chamada de Kemi, mimada, porque ela não tem visão, mas enxerga com todas as partes do seu corpo, principalmente com a sua alma. E vindo de volta para a terra, né, ela foi considerada a deusa do dinheiro. Ossain Agé, que é um orixá muito invejoso nesta história, né? Ele atraiu Agé, devorou Agé, para que ele se tornasse o detentor do poder do dinheiro. Olojó, ao saber disso através de Exu, né, preparou um axoxó. Axoxó, milho cozido, coco ralado, dendê, mel e sabão da costa. No oco da árvore onde vive Agé, ele depositou ali a oferenda, a qual o Ossain devorou avidamente, né? Porque ele é muito guloso, invejoso e guloso. E pôs-se a vomitar. Do seu vômito vieram vários tipos e tamanhos de cauris, né? Então se diz que Anaí vivia, Agé Xalu, Anaí. Então fica o seguinte orique: Anaí, Anabi, Anaim. Anaí ainda vomita. E Olojó então destinou a Exu, Odara, senhor que processa maravilhas, a distribuir então a partir daquele momento a riqueza que Agé produzissem para os humanos. Então Exu se tornou o senhor que distribui as riquezas. Às vezes a gente diz: a sorte bateu em minha porta, foi Exu que bateu na sua porta e te trouxe teu quinhão de vida. Mas Exu é muito distraído. Às vezes leva as coisas meio na flauta, brincadeira. Então para alguns ele deu muito, para outros ele deu pouco,
e para outros ele esqueceu de dar. Então Exu se tornou o dono da riqueza, o dono da possibilidade, caminho de dinheiro, e pelo seu esquecimento, né, infelizmente, a miséria. Então Exu carrega esses 3 dons perigosos. E a Gé voltou para o oceano, retornando sempre à terra, na casa do Olojó, onde ela é muito apreciada, muito bem recebida, aonde ela vai para o seu quarto e lá ainda vomita e faz com que Exu distribua esses dotes. Então fica aí a nossa história de hoje sobre a Gé Xalu, ou Anaí, e que Anaí, Anabi, Anaim, Laie, Laemi, Laieré, Laieauá, que ela ainda vomite o seu progresso em nossas vidas e que Oxu Odara nos reconheça como bons detentores de carregar esse axé. Axé-O, felicidade, africanos de todas as cores e de todas as partes do mundo. Aqui agora do mercado, onde habita Anaí, e o murmúrio do mercado, murmúrio de Olojó, murmúrio de Anaí e Lodojá, Exu do mercado. Estejam conosco. Até breve!